Desde 1978, a Forever Living Products dedica-se a buscar as melhores fontes da natureza e as compartilha com o mundo. Mas não são apenas 4 décadas de experiência que impulsionam nossos negócios. É uma paixão ajudar os outros a se sentirem melhor, combinados com o orgulho de fazer as coisas de maneira um pouco diferente. Estamos de volta, a gente recebe hoje a terapeuta naturóloga Lucy Ferrante. Muito obrigada, Lucy, pela presença. Eu que agradeço. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, com certeza. Daqui a pouquinho, antes da gente seguir com as aulas de artesanato, tem mais 2 trabalhos lindos pensando na decoração da casa para o final de ano, a decoração de Natal. A gente convidou a Lucy para poder compartilhar um pouquinho também do seu conhecimento. E já há algum tempo, algumas telespectadoras têm se manifestado questionando sobre a eficiência da babosa. Eu me lembro que a minha avó falava muito da babosa, usava babosa, né? Os mais velhos tinham muito esse hábito para ajudar na cicatrização, cabelo. E aí a dúvida é, Tati, realmente é eficiente? Outra dúvida interessante que chegou, aloe vera é a mesma coisa que babosa? Sim, na verdade, babosa é o nome popular e aloe vera é o nome científico da babosa. Eu acho que uma coisa muito importante é deixar claro que existem mais de 300 tipos de babosa. Tudo isso? Sim, mais de 300 tipos. E aí uma delas é que é cientificamente comprovada, que é conhecida mundialmente, que é a qualidade Barbadensis Miller. E normalmente, as pessoas já sabem disso, mas é bom a gente frisar que a Barbadensis Miller, ela precisa do clima de deserto, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, para retirar do solo todos os nutrientes. Então, é importante frisar, tem algumas pessoas que utilizam a babosa batendo no liquidificador, né? Faz aquela receitinha que bate com uísque ou pinga e mel e bate e toma. É muito perigosa essa receita, precisa tomar cuidado, porque a casca, por exemplo, é celulose, a gente não digere. Tem a aloína, que é aquele líquido escuro entre o gel e a casca, e ela é abortiva e hemorrágica. Então, na verdade, essa babosa que a gente tem no fundo do nosso quintal, ela é só mais... Você quer, por exemplo, passar num couro cabeludo, enfim. Mesmo assim, você veja que a babosa tem tantas propriedades que mesmo não sendo a Barbadensis Miller, as pessoas utilizam e tem um bom resultado ainda, né? Mas não devem ingerir. Essa tradição, né? Nossos avós faziam muito e aí... Com o passar das gerações, muitos hábitos a gente vem trazendo. Sim. Mas é importante tomar cuidado porque existem diversas espécies, né, tipos de babosa, e só uma que é a mais eficiente. Sim, a Barbadensis Miller, normalmente, no meu dia a dia, é o que eu utilizo a nível de consultório para os pacientes e deixo claro por quê. Por que a gente utiliza normalmente uma babosa importada, que vem de fora? Porque no Brasil, com esse clima tropical, a Barbadensis Miller, ela não subsiste, ela não consegue sobreviver, não vive. Porque ela precisa de muito calor de dia e muito frio à noite. Exatamente. Então, essa babosa que a gente tem no fundo do quintal não é que deve ser ingerida. A que deve ser ingerida é excelente e tem muitas propriedades curativas que hoje a gente só entrar na internet que a gente já sabe. A lista é grande. E está muito, muito conhecida já em todas as questões, na cosmética, né? Saúde. Enfim. Nós temos 2 telas com esses principais benefícios e ações da babosa. Dá só uma olhada. E olha quanta coisa interessante, gente. A babosa é bactericida, cicatrizante, desintoxicante, digestiva, fungicida, hepatoprotetor. E a lista não para por aí. Ajuda no equilíbrio da saúde. Ah, não, ali a gente tem a terapia ortomolecular, né? Pulou a tela. Temos a continuação dos benefícios? Aí, agora sim, gente, olha lá, antioxidante, analgésica, anti-hemorrágica, anti-inflamatório, né? E alcalinizante. Agora sim, aí todos os benefícios. É muita coisa, Lucy. Né? É verdade. Antibactericida, anti-inflamatória, que bom. É verdade, ela tem muitas propriedades hoje. Eu tenho 38 anos de trabalho e nesses 38 anos de trabalho eu tenho casos e casos e casos muito interessantes. Nós não sugerimos como remédio de forma nenhuma, né? Nunca temos a pretensão de curar doenças, muito pelo contrário, mas como um coadjuvante, você pode colocar em todo e qualquer tratamento que vai ser benéfico, com certeza.
Curioso. A gente recebeu várias manifestações aqui nas redes sociais, como eu comentei, né? Era muito comum nossos avós usar e passar no cabelo. Você sabe que tem um detalhe legal, Tati, que eu acho que vale a pena a gente comentar? Você sabe que o corpo de Cristo, ele foi envolto em mirras e aloés. Eles chamavam de aloés, né? A aloe vera. A finalidade é que o corpo não entrasse em estado de putrefação. Então, tudo que você coloca dentro da aloe vera, ou que você passa a aloe vera, não entra em estado de putrefação, não apodrece. O interessante por exemplo, até uma berinjela que você corta e deixa em cima da pia, ela fica preta, ela oxida, né? Fica escura. Se você passa ela no suco de aloe vera, ela volta a ficar branquinha de novo. Eu faço sempre... Ou seja, é potente. É potente, ela tira toda a toxina. Eu costumo fazer um teste, às vezes, onde eu pego a água branquinha assim, joga um pouco de iodo, ela fica completamente amarela, escura, e aí eu jogo um pouquinho do suco de aloe vera e ela volta a ficar branquinha, cristalina, sem cor, sem cheiro e sem a toxicidade do iodo. Então, ela é realmente eficaz para tudo que a gente possa imaginar e mais um pouco. Muitas coisas que ainda não estão ali. Que faltou complementar, né? A Carla Cristina comentou, Tati, pensar que eu bebia no suco e usava nas feridas quando era criança. Verdade. Muita gente usava em feridas para ajudar a cicatrizar. Só um alerta que eu achei importante, essa questão de consumir, beber no suco que você falou, que geralmente essa que a gente tem no quintal de casa, tem que tomar cuidado com o consumo, com a ingestão. Sim, porque as pessoas... algumas podem ter um pouquinho de ela é toxicidade. tóxica, na verdade ela é tóxica, né? E aí as pessoas cortam com casca e tudo, jogam no liquidificador, baixa e toma. Isso não pode. Na verdade tem que ser retirada a aloína, tem que ser retirada a casca e tudo mais. Bater só o... Só o gel dela. Só o gel dela, Só o gel né? dela, isso. A Rita Machado comentou, Tati, já fiz várias massagens nos meus cabelos, mas agora fiquei na dúvida, queria aproveitar a presença da especialista. É mesmo eficaz? Existe uma maneira mais correta de usar para ajudar? Sim, sim. Hoje em dia nós já temos no mercado, inclusive, shampoos de aloe vera. Não é nem com aloe vera, é de aloe vera. Então tem muito aloe vera no seu componente, como um princípio ativo. E isso é importante porque a queda diminui, todos os problemas que você tem, dermatite psoriásica, por exemplo, na pele você tem um resultado muito legal. Então, para cabelo é altamente eficaz, sim. Tem contraindicação, por exemplo, crianças, adolescentes? Então, se for essa babosa, que eu não estou me referindo a essa babosa que a gente tem no fundo de quintal, né? É importante a gente frisar isso. Se for a Barbadensis Miller, ela não tem contraindicação. Ela é ótima para um montão de coisas e não tem contraindicação. Aliás, meus filhos, desde bebezinhos, tomam. E aí não manifesta, porque como aumenta a nossa imunidade, a gente acaba não manifestando e nem contraindo doenças. Fortalece, né? Sim, aumenta a imunidade muito. Eu quero aproveitar conversar um pouquinho com a Lucy sobre a terapia ortomolecular. Está muito em alta, muita gente comenta e é essa sua área, né, de atuação. Sim. A gente tem uma tela para eu já começar a introduzir esse assunto com a Lucy. Podemos colocar no vídeo, por favor, diretor? Terapia ortomolecular. Então, promove equilíbrio à saúde, bem-estar físico e mental, a qualidade de vida, o bom funcionamento do organismo, né? A harmonia no funcionamento dos nossos órgãos, previne o surgimento de doenças, ajuda na recuperação da pele, e aí pensando em estria, emagrecimento, eliminação da gordura localizada e essa questão do cabelo. O que é exatamente essa terapia ortomolecular na prática, Lucy? Tá, então vamos lá. Existe a medicina ortomolecular e a terapia ortomolecular. A medicina ortomolecular é praticada por médicos e a terapia ortomolecular é praticada por terapeutas. A medicina ortomolecular trabalha com procedimento invasivo, com aplicação de soro e tudo mais. Nós, na terapia ortomolecular, não trabalhamos com procedimentos invasivos. Então, não existe contraindicação e não há perigo algum para o paciente. Outra questão, o que faz, né? Nós repomos os oligoelementos do nosso corpo. Então, existe um cientista chamado Jacques Ménetrier, que há muitos e muitos anos atrás descobriu que existe os macrominerais, que são esses que a gente conhece, né? Como cálcio,
lítio, sódio, enfim, todos os minerais. Zinco, magnésio. Isso, todos. Mas existe também os oligoelementos, que é o mineral numa quantidade ínfima, muito pequititinha, mas que tem uma importância imensa no nosso organismo. Mas são partículas menores. Muito, muito menores. E ele levou muitos anos para descobrir. A partir do momento que ele descobriu isso e que surgiu a oligoterapia ou terapia ortomolecular, nós entendemos que através... Eu tenho um aparelho, né, que faz a medição, não fura nada, para você ter uma ideia, mas é o que a gente tem de mais moderno hoje dentro da terapia ortomolecular, que faz a medição de cada oligoelemento, se está faltando, se está em excesso, se está em equilíbrio. É como um check-up, mas dessas microsubstâncias. Isso. E o que essa microsubstância faz? Ela é responsável pela velocidade das reações orgânicas. Então, por exemplo, funcionamento da tireoide. Você vai ver em algumas entrevistas de pessoas que já passaram comigo e perderam 20 quilos em 30 dias. E aí as pessoas me perguntam, mas como? Você entra com remédio? Não. Você entra com uma dieta de tirar toda a alimentação? Não. O que eu faço? Eu equilibro os oligoelementos que estão desequilibrados. Por exemplo, você vai fazer um exame da tireoide e dá que está tudo ok. Mas você tem um baita desequilíbrio no oligoelemento iodo, não no mineral iodo, no oligoelemento iodo, que cuida da velocidade. Essa micropartícula. Isso. E aí a velocidade do funcionamento da tireoide é lento. Então faz exame de sangue, não detecta nada. Mas a pessoa não emagrece. Ela faz dieta, faz dieta. Corpo, não? É incrível, é engraçado, né? Que a gente aprende e sempre tem coisa para aprender. Quando a gente fala de corpo humano, de estrutura. É impressionante, né? Exemplo, depressão, que é o mal do século, né? Está afetando hoje muitos adolescentes. Crise de ansiedade, nossa, síndrome do pânico, né? Hoje, a gente já sabe que quando a gente vai medir os oligoelementos, a pessoa fala que está com depressão, eu já sei que a causa é um oligoelemento. E aí, às vezes a pessoa toma medicamento e continua com os sintomas. Quando a gente vai ver, ela está com a baixa do oligoelemento lítio, por exemplo. Não é o mineral lítio, o lítio está equilibrado, mas o oligoelemento que cuida da velocidade das reações está baixo. E aí a pessoa começa a ficar letárgica, apática, fadiga crônica, não quer saber de mais nada, triste demais, né? E aí a gente vê que fez o exame, detecta através do braço mesmo, através da pele. A gente utiliza esse aparelho para repor, pingando as gotinhas dos oligoelementos que estão em baixa, e o organismo começa a responder. Super interessante. Quero muito agradecer, viu, Lucy, sua presença no programa, porque eu acho que existem algumas entrevistas, né, que a gente faz aqui, e eu acho que exatamente esse papel de informar e trazer dicas curiosas. A gente ouve muito falar, né, sobre a terapia automolecular, a medicina automolecular, mas a gente ouve falar, mas não consegue entender e compreender exatamente o que é e como funciona. Através dessas entrevistas e hoje, né, das suas informações, a gente conseguiu compreender melhor, amadurecer melhor, né, a nossa impressão sobre a terapia automolecular e também sobre a babosa. Sim. Por exemplo, uma informação que eu achei importantíssima. Eu achei que babosa fosse tudo igual, que a babosa do meu quintal poderia, por exemplo, bater com casca e tudo e consumir. E hoje, a Lucy acabou de dar uma informação importantíssima. Cuidado! Sim. Porque essa babosa do quintal, você tem que tirar aquela casca, a outra película e usar só o gelzinho, mesmo no centro da babosa, porque ela pode ser tóxica. São mais de 300 tipos de babosa. E observar se é a Barbadensis Miller, né? Porque se não for a Barbadensis Miller, não utilize. Deixe de lado. É importante que você tenha uma babosa correta, uma aloe vera de forma correta na sua casa. E aí você usa para tudo aquilo que você imaginar. Obrigada. E hoje na cosmecêutica a gente tem uma grande gama de produtos, já há muito né? tempo é muito famosa, né? Sem dúvida, Cleópatra, né? Se banhava em aloe vera para ficar lindona daquele jeito. Lucy, né? muito obrigada.